Olá, meu nome é Marcelo Fernandes, sou escritor e contador de histórias. Tenho 2 livros infantis, Sonhos de Francisco e Poesia das Cores. Esse projeto, Sonhos de Francisco, é de contação de histórias, apresentações e oficinas. Trabalho isso desde 2017, contando histórias em escola, instituições, diversos eventos, aniversários, e atualmente eu presto serviço para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo desde 2018, como um artista, contador de histórias, de teatro e também como oficineiro de criação literária. Nessa oficina seria uma oficina para contar histórias. Como contar histórias, técnicas de contar histórias, como que você vai trabalhar com crianças, com as pessoas, como que você vai fazer um trabalho de contação de histórias. Então a gente passa desde o começo, né, ao momento da história, de preparar a história, até o último momento, né, de como contar história, gravar um vídeo, fazer alguma apresentação teatral, dramatizar algum texto, histórias. Então a gente faz este caminho. É claro que a gente trabalha com a criatividade, a gente trabalha com a pessoa, então tem a hora do conto. Se eu vou numa escola, como eu vou contar a história para crianças, bebês, e todo esse processo é importante. E aí você também vai aprender a lidar com alguns acessórios para você contar a história. Primeiro você vê a história, né? No caso, por exemplo, você pega uma história conhecida como do Pinóquio, então você vai estudar a história, entender a história e depois como contar isso para criança ou algum outro tipo de público. Então você vai criar acessórios, por exemplo, você pode criar fantoches, pode ter bonecos também, fantoches que tenham algum significado, movimento, ou alguns acessórios, simplesmente, né, que você pode usar para contar, representar alguma história. Você também pode utilizar alguns acessórios que são de sons, né? Então você aprende a lidar com o som dos animais. Então, por exemplo, o som do cavalo. Você pode utilizar vários materiais recicláveis, então você pode fazer. E também, como falando de reciclagem, a gente tem a caixa sonora. Então essa caixa sonora você pode fazer com os sons da natureza, no caso, o som do rio. E isso tudo a gente aprende a fazer, a trabalhar isso junto com a sua história. Então você vai criar a sua história, vai criar os seus acessórios e vai ver como você vai realizar isso. Então a importância de como falar em público, às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa tem algum bloqueio, então é preciso também de aprender a lidar com a apresentação. A apresentação de um grupo pequeno, por exemplo, numa biblioteca, numa apresentação grande, um espetáculo, ou numa praça. Então, isso você tem que saber como lidar, como trabalhar isso, né? Você pode também usar roupas, acessórios, né? Então, por exemplo, eu tenho um acessório aqui, no caso um chapéu, então cria-se um personagem. Então esse personagem vai contar a história. Que tipo de história eu vou contar? Então, no caso, eu crio histórias autorais e também ensino, né, simplesmente a criar histórias também autorais. Então a pessoa às vezes tem uma história guardada na gaveta, então você pode trabalhar isso. Como pode trabalhar poesia, pode trabalhar alguma música. Então cada pessoa vai descobrir isso dentro do curso de contação de histórias. Então esse é a oficina de contação de história, que a gente trabalha desde a história até a apresentação. E todos esses processos de criatividade da pessoa, que pode ser para educadores, professores, pode ser pais, e também pessoas que gostam de contar história em eventos e também outros lugares. Então assim é a oficina de contação de história.
essa natureza e os bichinhos ao redor. Toda essa natureza e os bichinhos ao redor.